Glória a Deus. Ministério Mateus 18:20, mais uma vez reunido aqui, rumo aos 3 anos que Deus nos permitiu, com a benevolência santa, de podermos aqui várias vezes, nestes 3 anos, podermos abraçar a glória do Senhor. Ainda que em porções de glórias, porque nós sabemos que a plenificação da glória somente há de vir, assim quando nós estivermos frente a frente de Jesus na segunda vinda. Isso nos deixa muito alegres e com a paz de Jesus, né, que é a paz que realmente nos aquieta. Aquela paz que eu digo que é a paz semelhante à paz de uma criança no colo da mãe. Então, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui para exercermos o avanço do reino. Nós que somos embaixadores de Cristo, todos nós, porque nós que somos convertidos, temos a consciência espiritual de que não estamos aqui simplesmente para virarmos robôs, ou seja, nós não somos tubos humanos, dormimos, comemos, acordamos e simplesmente vivemos. Na verdade, não vivemos, nós existimos, mas nós precisamos ser restaurados. E a pergunta vai ser exatamente essa: o que é que nós fazemos para o avanço do reino aqui na terra? Será que nós estamos plantando o avanço do reino? Será que nós estamos recebendo as benesses de Deus e praticando em nossas vidas? Então é isso, o ministério Mateus 18:20, que diz, né, quem sabe a passagem da Bíblia, diz que quando 2 ou 3 se reunirem em torno do meu nome, eu estarei no meio deles. E Ele está aqui, eu creio que Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus habita em nós, quando nós invocamos o Senhor. Porque diz, né, a passagem na Bíblia diz, em Isaías, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós cremos na salvação por meio e somente por meio de Jesus. O tema de hoje, que me falou no coração, é o que o homem semear, isso também ceifará. Então eu quero começar aqui com Gálatas 6, que dispõe. Por sinal, eu tive com um amigo meu, ele disse assim, quando o crente lê a Bíblia, depois que ele lê a Bíblia toda, o que é que ele faz, hein? Porque depois que ele lê, depois que ele lê a Bíblia, ele lê de novo. Simplesmente isso. Ele disse, sim, mas se você lê uma vez, lê 2 vezes, eu digo, não, eu conheço um pastor que ele leu 200 vezes, mas ele ainda quer ler mais 200 vezes, porque a palavra de Deus, ela é para ser lida enquanto nós existirmos. Por quê? Porque a cada dia nós seremos alimentados. Eu perguntei, ô irmão, você come todos os dias? Ele disse, sim. Eu digo, pronto, você come todo dia, eu como o alimento do Senhor, que é a palavra. Então, somente experienciando o conhecimento da palavra de Deus é que podemos nos estreitar a Deus, porque nós não comungamos com Deus por osmose. Ou seja, mesmo que vocês ouçam um pastor, um padre, ou seja, um religioso, o que seja, ou um evangelista como eu, modesto, né, o pior dos pecadores depois de Paulo, podemos dizer o seguinte: não creia no que nós falamos, simplesmente vá na palavra e vá ouvir na fonte, vá ver na fonte realmente o que a palavra diz, porque é assim que nós devemos nos comportar como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesus. Então diz assim a palavra em Gálatas, carta aos Gálatas, ou da Galácia, Paulo escreveu assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, prestem bem atenção, irmãos, não nos enganamos. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem. Não esse benzinho ou esse bonzinho que o homem faz. É o bem que vem de Jesus, que vem pelo Espírito Santo. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esses últimos acontecimentos, né, que ocorreram agora, recentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, em que uma pessoa tirou a vida de 59 irmãos, me fez pensar, me instigou a buscar em Deus explicações para o comportamento humano, mais uma vez,
E nós que conhecemos a palavra sabemos que tudo deriva do pecado. Então, Gênesis 3 fala do pecado, da queda do homem, e dali, né, o homem foi corrompido, e nós já nascemos corrompidos, até no ventre da nossa mãe já somos corrompidos. Então a gente vê nesse quadro aí aquela pergunta célebre: onde estava Deus? O que Deus faz? O que Deus permite? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: onde estamos nós? O que nós fazemos? O que nós fazemos em torno de Deus? O que nós buscamos em torno de Deus? Porque nós sabemos e temos a consciência disso. Aquele que é restaurado, aquele que é convertido, aquele que é engravidado por Jesus Cristo, com certeza não cometerá pecados de qualquer monta. Por quê? Porque o Espírito Santo guia pela palavra e retém o pecado. Mas infelizmente os homens zombam de Deus, por isso que Gálatas fala disso. Os homens zombam de Deus porque os homens continuam a insistir em trazer a solução das suas vidas através do próprio homem, do seu próprio esforço. E aí nos lembra aquela relação de causa e efeito que a física fala, mas que já é conhecida porque a Bíblia já mostra isso, né? A ciência simplesmente vem atestar que já é. Então, por exemplo, a causa e efeito. O homem busca corrigir os efeitos das suas vidas, mas não ataca as causas. E para atacar as causas, nós precisamos apenas de um antídoto, eu posso dizer um antídoto celestial, a cura celestial, que é exatamente a nossa entrega a Jesus Cristo. Então é arrependimento, confissão que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida, e através de muita oração todos os dias. Agora mesmo o Brasil cristão, está irmanado em 40 dias de oração. Pelo Brasil, é um foco de oração. E nós que cremos no poder da oração, no poder de Deus, porque Deus assim nos ensina. Então nós estamos fazendo esse trabalho, os cristãos unidos estão buscando em oração um caminho digno para a nossa nação. Então oração, jejum e principalmente a busca na palavra de Deus para encontrarmos os caminhos, né, o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida para as nossas vidas. Então, irmãos, nós estamos fazendo aqui uma reflexão histórica. Nós vimos que o homem, como eu disse aqui, o que ele plantar, ele vai colher. Então, a gente já viu aí, não é? Quando houve o pecado, vem a história com Noé, um tempo de corrupção, Noé que andava no caminho de Deus, mas Deus chegou e anunciou o dilúvio. Mas a população humana, né, a criatura humana, ela continuou pecando. E não se surpreendam, porque a gente sabe que para Noé construir a barca, ele passou 100 anos, cerca de 100 anos. Então Deus deu a chance de 100 anos para que a população se redimisse, buscasse a Deus, mas não adiantou. Depois veio o período dos juízes, em que Deus levantou juízes, e nesse período nós sabemos do ciclo do pecado, né? Estamos fazendo apenas uma digressão histórica para nós podermos situar um pouco essa questão do ciclo do pecado. E a gente sabe que quando o homem andava com Deus, né, Deus levantava o juiz e o homem andava com Deus. Depois o homem se afastava de Deus e aí Deus permitia que os opressores tomassem a vida daquelas pessoas pecadoras. E depois os homens se arrependiam e clamavam por Deus. E Deus levantava juízes de novo. Foi cerca de 12 ou 13 juízes nesse período da história. Mas o que é que nós aprendemos aí? O que é que acontece hoje? Hoje estamos muito piores. O pior tempo da civilização é hoje. Hoje. Mas pior do que hoje, que foi pior do que ontem, vai ser amanhã. Será o amanhã. Então é o tempo mais degradante da civilização. Que eu ouço chamar civilização, mas na realidade nós somos uns incivilizados. Essa que é a verdade, e a gente tem de compreender isso, porque a melhor forma de você cuidar do seu pecado é você receber a revelação do pecado que vem através do Espírito Santo. E nós não somos ingênuos. Nós sabemos que a população do Brasil, a população do mundo, vive no emaranhado do pecado, vive na transgressão, no mundo da iniquidade. Então aí vieram os reis depois dos juízes, e a gente sabe a história dos reis, né? Rapidamente a gente sabe que vieram os 3 primeiros reis de Israel,
que foi Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, era o Reino Unido. Então aí a gente sabe que Saul começou bem, foi ungido e depois andou no caminho mal com Deus e aí recebeu também o juízo. Mas depois vieram, depois dos filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão, historicamente, só para ilustrar, que houve uma divisão, a rixa. Então aquele Reino Unido passou a ser um reino dividido. Nada que é dividido pode ser bom, né? Porque aí não há harmonia. Então o Reino do Norte, o Reino do Sul, vieram 20 reis de um, 19 reis de outro, do Sul e do Norte. E desses reis todinhos, apenas 4 reis andavam com Jesus, eram corretos, retos. Pois não. Era correto e reto ao olhar de Deus, ou seja, apenas 4 de cerca de 39. A pergunta é o seguinte: isso lembra alguma coisa ou faz você ver algo parecido? Qual é o governante hoje que anda reto aos olhos de Deus no mundo? Essa é a pergunta primeira. Mas vamos mais além. E o povo de Deus? O povo de Deus anda reto aos olhos de Deus? E você, meu irmão? Você anda reto aos olhos de Deus? Você anda praticando a ética de Jesus? Ou você continua com as mazelas do ímpio? A verdadeira conversão é que faz você se situar na esfera do reino, da dimensão de Deus. Somente a conversão verdadeira. Então nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre o que nós significamos dentro desse avanço do reino. O que é que nós fazemos verdadeiramente. Eu poderia falar mais aqui, porque inclusive eu escrevi ali umas 2 páginas, mas não, vamos deixar o Espírito Santo concluir essa mensagem de hoje, porque o tempo está se exaurindo, né? Mas a profundidade da mensagem ela não vai se exaurir, porque ela vai permanecer, e mais do que permanecer, ela vai fazer você refletir e mudar o seu agir. Porque a gente só começa a agir diferentemente quando nós buscamos a Deus. É isso, essa é a mensagem. Ou seja, o que o homem tem feito. Então a gente vai reclamar porque realmente, vai reclamar de Deus e murmurar, porque realmente houve essa tragédia lá de 59 pessoas que foram assassinadas. Mas todo dia são assassinados, todos os anos são assassinados no Brasil mais de 50 mil pessoas. Então não é uma comparação sobre a maldade, qual é a maior maldade, não. A comparação é sobre onde buscamos a benignidade. Então eu queria concluir com a citação no mesmo Gálatas. Eu queria concluir com essa leitura aqui, que é muito importante, porque fala que a carne milita contra o espírito. Nada mais do que isso, o espírito contra a carne. São opostos entre si, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são. O povo sabe quais são as obras da carne. Nós vivenciamos as obras da carne, mas nós viramos cínicos perante Jesus. Ou seja, nós muitas vezes cultuamos as obras da carne e nós depois queremos lhes perguntar e procurar uma desculpa com Deus e dizer, porque assim não é diferente. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, glutonarias, bebedices, invejas, dissensões, facções, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é esse, irmão. Essa é a mensagem, né? Ele é o fruto do Espírito. Ele tem 9 visões dentro dele, ou seja, amor, alegria, paz, tudo isso, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas domínio próprio não é o domínio do homem, não. Eu sou dominado por mim mesmo, por minha cabeça, né? Eu vou fazer assim porque está certo, não, absolutamente não. Então deixemos de hipocrisia e deixemos de querer termos domínio próprio por nós mesmos. Deixemos de buscar a paz dos homens, deixemos de buscar o amor dos homens. Essas porcarias aí nada serve. Na realidade ela nos ilude. Isso é uma autoflagelação, nós estamos nos perdendo. Então vamos buscar o amor de Jesus, a paz de Jesus, o domínio próprio que somente o Espírito Santo tem o poder de nos dar. E aí sim restaurar a nossa vida